Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira, né? E nesse horário nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Doutor Bezerra de Menezes. Eu fico aqui procurando o melhor foco por causa da luz. Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a segunda parte dessa obra, O Passado. O Passado. Hoje a gente vai começar estudando o capítulo 5, parágrafo 6. Capítulo 5, parágrafo 6. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos recebidas, que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos abençoe, e sempre pedimos também a bênção para aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, que se encontram adoecidos, precisando da misericórdia divina. Que o Senhor tenha piedade de cada um desses nossos irmãos. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Ele estava aqui, né? Aconteceu de os filhos, um dos filhos estarem conversando aqui com o pai. Falando, eles estavam lembrando, né? De, de como eram os serões, né? Os serões, quando depois, ou quando eles não recebiam aquelas fatídicas visitas, ou quando, depois que eles iam embora, eles se reuniam para relembrar da história, do passado, né? Dos bons momentos, da cultura judaica. E Esther, o Timóteo, né, que era o pai, contava as histórias dos profetas, histórias dos grandes heróis, né, judeus. E a Esther, né, eles recitavam os salmos, e a Esther tocava aquelas músicas. Então, eram momentos, assim, para eles, maravilhosos, onde até o orgulho que eles tinham, né, que o povo judeu tem em relação à sua história, à sua raça, ficava muito evidente. Aqui no capítulo 6, Dr. Bezerra diz assim, que a psicografia é da Ivone do Amaral Pereira, mas é o espírito de Bezerra de Menezes que narra a história para a Ivone, né? Então, ele fala assim: a despeito de tudo isso, dessas reuniões que eles faziam, relembrando a história do povo, que eram reuniões muito bonitas, que eles ficavam assim, muito elevados, a despeito de tudo, porém, jamais se sentiam edificados e confiantes, senão amargurados e temerosos, pois sabiam que uma constante, sinistra ameaça pesava sobre suas cabeças infelizes, como se advertências invisíveis notificassem às suas consciências que uma grande e irremediável fatalidade se aproximava. Eles precisavam ficar o tempo todo atentos, muito, muito atentos. Não podiam dar nenhuma escorregadinha. Né? Precisavam estar ali vigilantes 24 horas por dia. Uma palavra, um olhar, alguma coisa que eles fizessem que viesse a desagradar aqueles homens, né, aqueles dominicanos, podemos dizer assim, infernais, seria um risco para a sobrevivência deles. Mas a gente tem que lembrar sempre, sempre, que o orgulho é uma pedra de tropeço para todos nós. E quando a pessoa tem esse orgulho, ele acaba se revelando. E a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Sabiam que a confortadora intimidade que se permitiam, assim, para dilatarem os oprimidos corações do culto sincero à crença que amavam,
era prevista uma reunião como aquela que eles estavam tendo, né, dentro da casa deles, às escondidas, era prevista como uma infração gravíssima e rebeldia nos códigos da Inquisição, passível de condenação e torturas, quiçá da morte pelo fogo. Por exemplo, vamos trazer isso para os dias atuais. Nós sabemos, né, quem conhece um pouquinho, né, da história desse país, que a Coreia do Norte, ela não admite, na Coreia do Norte, com aquele ditador Kim Jong, não sei o quê, nenhum nenhum tipo de expressão religiosa ou qualquer culto de- no território coreano. Nenhuma. Diferente da China, que na China tem até igrejas. Igrejas católicas, não tem aquela abertura toda, mas eles aceitam, admitem algumas igrejas católicas, algumas igrejas evangélicas, mas tudo assim, muito discreto, sem grandes manifestações. Mas eles aceitam, tá lá. Tanto que tem um grupo de chineses lá que são católicos, são evangélicos, fazem seus cultos. Mas, entendeu? Não pode ir para a rua fazer as manifestações, não pode fazer procissões, essas manifestações mais evidentes, mais ostensivas. Mas eles aceitam, respeitam, fica lá, desde que faça coisa, vá à sua igreja, assista à sua missa. Inclusive o Papa esteve na China, né? Visitou algumas cidades, o outro Papa, o Papa Francisco, fez uma reunião lá em público, vieram várias pessoas assistir, o governo chinês aceitou. Mas na Coreia do Norte, não. Se você chegar na Coreia do Norte usando os turistas, que são poucos, mas tem uns malucos que ainda vão fazer turismo lá, não tem nada para ver, mas vão lá. Usando, por exemplo, um crucifixo no pescoço, ou com alguma outra coisa que anuncia a sua religião, eles chamam a pessoa para conversa. Se quiser ler a Bíblia em público, ou eles encontrarem a pessoa andando com a Bíblia para cima e para baixo, se for coreano, vai preso. Vai preso. Se for turista, é advertido seriamente. Então, lá na Coreia do Norte, não tem chance de você expressar a sua religião. Não tem. Tá? É infração gravíssima, como está aqui. Se for morador de lá, e, como ele diz aqui, ó, infração gravíssima e rebeldia nos códigos da lei deles. Não tente, não tente. Vai se dar mal. E se for turista, já vai para lá sabendo que não pode fazer nenhum tipo de manifestação. Porque senão pode ir preso e não volta. Some por lá mesmo. E aqui era algo, ia para a fogueira, né? Então, eles aqui, era praticar o judaísmo, podendo levá-los ao cárcere perpétuo na melhor hipótese, e mais certamente à morte, sob a agravante de já se encontrarem eles batizados e considerados conversos à fé católica. Então, se eles fossem pegos, seria pior ainda, porque eles já tinham se convertido, mesmo que à força. Mas aí era muito mais grave, seria traição. Mas a vida e a história arrebatadora de Israel achavam-se gravadas em suas almas, com as impressões de um sentimento tão profundo que eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e Único, o Deus de Israel, conforme as efusões sacrossantas dos seus corações e a tradição da raça o exigiam. É igual quando houve a grande perseguição aos cristãos, né? Depois que Jesus morreu, passados uns 50 anos da morte de Jesus, 50, 60 anos por aí,
durante o governo de Nero, houve uma grande perseguição aos cristãos. Porque no início, os romanos até davam uma tolerada. Porque o romano, como eu falei, eles não tinham qualquer problema em que um grupo professasse a religião, a própria religião. Eles não esquentavam a cabeça. Quer professar sua religião, pode professar. Só tem uma coisa: paga os impostos e não perturba a minha cabeça. Paga os impostos e não queiram fazer revoltas, desejando a independência contra César, não. Porque se fizer isso, a gente passa por cima de vocês, mata todo mundo, quem sobreviver, a gente manda para o escravo, para as minas, para outro país, arrasa com todo mundo. Agora, se vocês se comportarem bem, pagar os impostos, andarem de cabeça baixa, respeitando, pode rezar para o seu Deus, que a gente não está nem aí. E eles tinham muita raiva dos judeus, porque os judeus eram agitados, né? Então, houve muitas revoltas de escravos, e eles vinham e massacravam, passavam por cima de tudo, né? Não, muitas, muitas. Antes mesmo de Jesus, teve uma das mais famosas, que tem até o filme aí, que eu sempre esqueço o nome, foi até com o Kirk Douglas, que ele fez, né, o filme, foi uma revolta de escravos. Se alguém lembrar aí, fala, porque eu sempre esqueço o nome desse escravo. Ô, Rose, Foi. esse pedacinho aqui eu tenho marcado de outro estudo, a 840 do Livro dos Espíritos. Se servir de Pode contribuição, ler aí, pode ler. posso ler? Pode, Deixa eu abrir. claro. Ai, tá, peraí, está dando cada trovoada aqui, nossa. Espera aí, esse meu livro. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbice a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aí tem a notinha de Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repreensão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. Exatamente, né? Você pode, como eles faziam, proibir vou até botar aqui, 840, né? Quando ele bota, era prevista como infração gravíssima. Você pode até proibir a pessoa de professar sua fé, mas não pode impedir que ela continue acreditando naquilo que ela acredita, né? A gente não tem como fazer isso, né? E essa era a grande revolta das pessoas, que ela quer fazer com que mudar a cabeça da pessoa. No caso da Esther, que se tornou-se cristã, foi porque ela compreendeu, ela aceitou, ela viu no ensino que passaram para ela sobre a vida de Jesus a verdade. Então ela se converteu naturalmente. Mas você querer forçar uma pessoa a seguir a tua religião, você pode até proibi-la. Lembra dos escravos africanos aqui no Brasil? Eram proibidos de professar a religião deles. Então, o que que eles faziam? Iam à igreja, cultuavam lá, rezavam para os santos católicos, mas continuavam no seu íntimo professando a religião deles, né? Então você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso, né? Acho que se tentava, tentava. Então, daí a raiva, quando você descobria que a pessoa não estava te obedecendo. Aí era, considerava traição, aquela coisa toda, né? Ah, o escravo é Espartaco. Espartaco liderou uma grande revolta, foi antes de Cristo, contra os romanos, né? Passaram alguns anos daquela revolta, que, se eu não me engano, foram 7 ou 10 anos que Espartaco liderou um grande exército, mas depois foi traído, porque sempre tem alguém para trair, e aí foi preso e morreu crucificado, né? Foi como quase todos os seus seguidores. Então, era isso que. Então, houve muitas revoltas em Jerusalém, na Palestina, contra os romanos. Muitos, muitos, muitos. Escravos, muitos lideraram, inclusive outros com o nome de Jesus.
lideraram, né, revoltas contra, inclusive um dos discípulos de Jesus chegou a fazer parte, né? Eu não lembro bem o nome dele, mas ele fazia parte de um grupo revoltoso. Eu esqueci o nome dele, mas ele fazia parte de um desses grupos revoltosos, né? Um dos 12 discípulos de Jesus. Denise deve saber bem o nome dele, porque no Livro Luz a gente estuda sobre isso. Então, isso irava, deixava os romanos revoltados. Eles não gostavam dos judeus, porque diziam que os judeus estavam sempre arrumando uma confusão. E eles viam com toda a violência. Mas eles não. Simão Zelote? Eu acho que é. Eu acho que é. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Porque é a seita dos zelotes, um negócio assim. Mas nesse período, nos anos 50, 60 depois de Cristo, a coisa ficou muito difícil para os cristãos. Nero, né? E o pior de tudo foi que Nero, maluco que era, resolveu tacar fogo em Roma, que ele queria fazer uma repaginação em Roma, né? Uma reurbanização em Roma. Mas o povo não aceitava aquilo, porque queria derrubar muitos imóveis, muitos prédios, e os próprios senadores romanos não queriam se indispor muito contra o povo, né? Aí, o que ele faz? Ele manda tacar fogo na cidade, meio assim, escondido, para ninguém saber que foi ele, né? Mas alguém descobre que é o imperador. Descobre que é o imperador, aí o pessoal começa a se revoltar com o imperador, porque os prédios eram muito um em cima do outro, né? Então, tacou fogo numa casinha, pega fogo em tudo. E aí o povo começou a se revoltar contra ele. E ele ficou com medo, porque ele era covarde. Ele ficou com medo, vão acabar comigo. Porque aí todo mundo começa a gritar, foi Nero, foi Nero, foi Nero. O que ele faz? Um dos seus homens lá, esqueci o nome dele, resolve dizer assim, ó, nunca só tem um jeito da gente se livrar dessa. Vamos botar a culpa nos cristãos. Como a maioria da população romana não gostava dos cristãos também, aí começou aquela história, foram os cristãos, foram os cristãos, foram os cristãos. E aí os cristãos levaram a culpa pelo incêndio de Roma. Aí Nero, o que ele faz? Vamos prender todos os cristãos e vamos castigar os cristãos. E aí foi uma perseguição, uma coisa horrorosa, né? Foi nesse período que aconselham Pedro a ir embora de Roma. E ele vai embora. Ele arruma as coisinhas dele e diz, e eles ficavam nessa altura, quando essa perseguição se intensifica, que os romanos fazem? O que os judeus fazem? Os judeus não, os cristãos fazem. Começam a professar a fé deles nas tumbas, escondidos. É aquilo que a Joana leu para a gente, né? Fica proibido você professar sua fé, o culto cristão passa a ser perseguido, mas, como ele falou aqui, né? Pode-se reprimir os atos, na resposta da questão 840 do Livro dos Espíritos. Mas a crença íntima é inacessível. Então, nessa época, Paulo, né, se reunia com os cristãos nas catacumbas. Pedro também estava em Roma, se reunia com os cristãos nas catacumbas, porque tinha que fazer isso. Eles tinham medo de serem presos, mas queriam professar a fé deles. Então faziam isso tudo nas catacumbas, né? Nas montanhas, em lugares escondidos. Mas sempre tinha alguém que traía. Ou então dava para desconfiar um monte de gente andando pelo mato, um monte de gente procurando as catacumbas. Alguém ia lá, se disfarçava de gente do povo, via, denunciava, soldados viam e levavam. Iam lá para os circos romanos, iam servir de tochas humanas para eliminar a cidade, uma coisa bárbara. Aí, o que fizeram? Aconselharam Pedro, né? Porque Pedro era o grande baluarte, o homem que esteve com Jesus, né? Sobravam poucos, a maioria dos discípulos de Jesus já tinham morrido. Era João, Pedro e mais um ou outro, muito pouca gente estava viva dos 12. E aí aconselham Pedro a ir embora. Pedro, olha, é melhor você ir voltar. Sai daqui, vai embora, porque você vai ser perseguido, você vai ser morto. Isso está muito bem retratado no filme
Covardes, Covardes. Esse filme é lindo, eu já vi umas 200 vezes, tem até o vídeo, eu amo esse filme. Covardes. E aí Pedro está indo embora. Quando ele está na Via Ápia, que hoje é estrada, uma das vias principais da cidade de Roma, né? Quando ele está na Via Ápia, com ele com o cajado dele, indo embora, parecia um garoto com ele, uma criança com ele está indo embora, de repente ele escuta uma voz, e uma luz se faz sobre ele. No filme Covarde desaparece. Aí essa voz vira para ele e diz: Covardes, em latim quer dizer, aonde vais? Era Jesus falando com ele. Tipo, aonde vais, meu filho? E aí ele diz: estou indo embora, que a perseguição está muito intensa. E Jesus diz para ele: não, 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 volte. Volte, porque os meus filhos, as minhas, precisam de consolo, precisam, né, ser amparadas nesse momento, precisam ouvir a voz de Deus, o Evangelho. E aí ele deixa o cajado dele cravado da estrada e volta para Roma e vai participar, né, das reuniões lá nas catacumbas e vai pregar o Evangelho. E numa dessas ele é preso. Ele é preso, ele é levado. E aí ele é condenado a ser crucificado. E no momento, lá num morro, né, perto da Via Ápia, e quando ele vai ser crucificado, e ele vê que vão prendê-lo, né, dizem para ele: você vai morrer, você, o carpinteiro morreu na cruz, você vai morrer na cruz. E aí ele diz: não, 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 eu não sou digno de morrer igual o meu mestre morreu. Aí o que eles fazem? Viram a cruz dele de cabeça para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo. E ele morre ali. Logo depois, Paulo ainda fica vivo um tempo, mas Paulo é preso às escondidas, porque Paulo era cidadão romano, e prender um cidadão romano e matá-lo dá um problema danado. Então fizeram escondido, pegaram ele à noite. Por sorte, Lucas tinha saído 2 dias antes para ajudar algumas pessoas, e ele foi levado para a Via Ápia, onde ele foi decapitado. Quando Lucas volta, já descobriu que ele está morto, né? E aí Lucas vai embora para outras terras para continuar divulgando o evangelho, né? Então, era assim a vida desses homens, né? Era desse jeito. Então a gente vê que os judeus estão sofrendo agora o que eles fizeram sofrer, porque os judeus eram os primeiros a denunciar os cristãos, né? Porque eles realizavam os cultos deles lá, os romanos só implicavam com eles quando eles faziam alguma coisa. Mas os judeus não gostavam dos cristãos. Então, quando eles sabiam que algum grupo cristão estava se reunindo, os próprios judeus denunciavam. Então, tudo isso aqui que eles estão passando, lá por volta de... Essa história se passa em 1500 e pouco, os cristãos sofreram 1500 anos antes. E os judeus patrocinaram muito disso. Inclusive, a gente sabe que a morte de Jesus foi patrocinada pelos judeus. Porque Pilatos não queria. Pilatos disse: eu não vejo culpa desse homem para matá-lo. Mas os judeus disseram: não, tem que matá-lo. Aí Pilatos disse: ó, bate nele, porque quem sabe eles se contentam e ver esse homem ferido, torturado. Então, Pilatos mandou bater para impressionar os judeus. Porque pode ser. Quando Jesus aparece todo doído, ele diz assim: ó, já fiz tudo que podia fazer, para que matar? Ele já está todo despedaçado. Então, ele mandou bater por causa disso, para ver se as feridas de Jesus sensibilizavam os judeus. Mas os judeus disseram: não, 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 a gente quer que ele morra. Aí Pilatos disse assim: ó, eu vou lavar minhas mãos, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Porque Pilatos ainda tentou defender Jesus, mas eles disseram para, ó, perceberam que Pilatos queria dizer: ó, se você continuar assim, a gente vai mandar uma carta para César dizendo que você está protegendo um bandido que quer derrubar César. Aí Pilatos disse assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou judeu, nem cristão, não tem nada a ver com esse homem, então eu lavo minhas mãos, ó, ele vai morrer por culpa de vocês. E aí Pilatos ainda fez né? Ainda fez uma ironia, mandou colocar mandou fazer uma coroa de espinhos
né? Para botar na cabeça de Jesus e escreveu aqui, Rei dos Judeus. Quando os judeus viram que tinha aquela... Ficaram revoltados, porque ali ficou dito o quê? Que os judeus mataram o próprio rei deles. Então Pilatos disse assim, bota lá, Jesus, o rei dos judeus. Aí quando os sacerdotes, não, não, ele não é nosso rei, aí Pilatos, eu vou matá-lo, mas ele vai ficar com a legenda. Então, os judeus ficaram com raiva, porque ficou parecendo o quê? Para a história? Que eles mataram o rei deles. Então, ficou lá. Jesus, o rei dos judeus. Então, Pilatos fez isso para... Mas mandou matar, né? Lavou as mãos, não teve coragem de enfrentá-los. Então, isso que está acontecendo aqui, de certa forma, é a consequência natural dos atos praticados. Não que a gente esteja defendendo o que está acontecendo, mas a gente não pode dizer que há inocência aqui, que eles sempre foram um povo pacífico. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, ele diz aqui, como ele diz aqui, né? Era praticar o judaísmo, podendo levá-los ao cárcere perpétuo, na melhor das hipóteses, que a maioria era morta mesmo. Mas a vida e a história arrebatadora de Jael achavam-se gravadas em suas almas, com as impressões de um sentimento tão profundo que eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultura, de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e único Deus Jael. Era a mesma coisa, né? Os cristãos, mesmo sabendo do perigo que corriam, sendo denunciados pelos judeus, sendo levados por circo romano, eles queriam ouvir falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus era muito mais, era algo muito mais grandioso, né? Superava o risco da morte. Inclusive, uma das coisas que chamavam a atenção daqueles que iam assistir à morte dos cristãos no circo romano era ver que eles entravam no circo cantando seus hinos, e eles não entendiam. Era a fé que eles tinham em Deus, né? A fé da vida futura. Então, eles iam cantando. E aquilo, aqueles que não entendiam o que era isso, como é que esse povo pode cantar desse jeito, né? Foi como Mateus. Mateus teve uma morte, nossa, terrível, terrível, né? Ele foi preso, foi colocado num braseiro, era assim, as mortes eram desse tipo, num braseiro horroroso. E tiraram a pele dele, foi uma das mortes mais difíceis. Terrível. Todos eles tiveram uma morte dele. E no momento crucial, quando ele já está ali, primeiro ele gemia de dor, gemidor, que imagine, né? E, de repente, ele começou a sorrir. E o verdugo não entendeu, não entendi. Como sorrindo? Ele começa a sorrir. Porque naquele momento, toda a dor dele passou. Por quê? Porque Jesus veio buscá-lo. Ele ainda estava vivo quando Jesus veio buscar. Jesus levou todos eles. Então, quando Jesus chega na cela onde ele estava, ele está vivo ainda. E ele, ali no meio daquela dor, ele vê uma luz que ele já tinha visto antes. Porque Jesus, algumas vezes, aparecia para ele, né? O momento que Jesus, a sessão, quando Jesus vai embora, depois dos 40 dias, né? Ele já tinha visto. Quando ele vê aquela luz, tem um livro do João Nunes Maia, eu não me lembro bem o nome do espírito, se é Miramês, chamado Jesus Voltando. Aconselho vocês, Jesus Voltando. Esse livro conta as aparições de Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma das coisas mais lindas do mundo que eu já vi. Jesus Voltando. Eu adoro Miramês. Esse livro aqui. Porque Miramês, ele é um espírito que ele tem uma falange de outros espíritos que trabalham com ele. Caena, Shaolin, Lancelin, vários espíritos. Esse livro aqui, ó. Jesus Voltando.
João Nunes Maia pelo espírito Shaolin. São um grupo de 10 ou 12 espíritos que trabalham com ele. Nesse livro, ele vai narrar, o Shaolin, as aparições de Jesus para vários espíritos. Vai contar a história de Jesus da estrada de Damasco, quando ele aparece. Vai ter Jesus aparecendo para Maria de Magdala, para Simão Pedro, Jesus no Monte Carmelo, Jesus e os 11, Jesus e os 32, Jesus e Filipe, Jesus e João Evangelista, Jesus e Maria, a mãe dele. Ele vai contar toda essa. E é uma coisa interessante que é o seguinte: que conforme ele vai contando, diz que quando Jesus estava começando, a pessoa estava no lugar e ele começa a aparecer, a pessoa percebe alguma coisa diferente no ambiente, tipo um enlevo e um perfume de rosas, e começa a aparecer. Então, toda vez que Jesus vai aparecer, eles falam desse perfume de rosas. O que acontece? Quando você vai lendo, lá pelo meio do livro, e ele vai anunciando, você vai percebendo que Jesus vai aparecer para aquele grupo, você automaticamente, induzido, talvez, sei lá, você já começa também a sentir o cheiro de rosas. Entendeu? Você fica envolvido por aquela história e você já automaticamente já fica assim, Jesus vai aparecer. Aí você, na sua cabeça, já começa também a sentir o cheiro de rosas. Então, Jesus vai aparecer. E Mateus já tinha visto aparições de Jesus. Então, quando ele sente daquela tortura toda no ambiente, a mudança de vibração no ambiente. Imagina a vibração numa masmorra, né? Que terrível. E Mateus era um grande médium. Quando ele começa a sentir aquela mudança de vibração, ele já sabe que é a presença de Jesus. E a dor dele toda passa. E ele começa a sorrir. E aí o verdugo não entende. Como sorrindo? E ele fica sorrindo, olhando. É Jesus se materializando para ele, esticando a mão e dizendo: vem. É o vem, levanta-te, anda. Vem. E aí ele morre e ele vai. O espírito sai, né? Então, todos eles Jesus vai buscar. E aí, hoje, eu estava lá estudando, eu vou abrir esse parênteses, porque a gente está falando sobre isso, sobre Jesus, né? Nesse livro aqui, que é o meu livro de estudo de segunda-feira, chama-se Os Evangelhos e o Espiritismo, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Esse livro é de perguntas e respostas. Os Evangelhos e o Espiritismo, Divaldo e Raul Teixeira. Fazem perguntas a Divaldo, fazem perguntas a Raul Teixeira. Tem uma pergunta aqui que eu achei fantástica, onde ele vai falar aqui o seguinte. Pergunta 25. Divaldo e Raul vão responder. Diz assim a pergunta, né? Normalmente são pessoas do grupo espírita, o organizador Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. As perguntas eles que fazem, e essa pergunta primeiro o Raul Teixeira vai responder. A pergunta é: Jerusalém recebeu inúmeros profetas e o próprio mestre, muitos rejeitados, apedrejados ou crucificados. As sucessivas guerras que até hoje repercutem sobre a Cidade Santa são efeitos desse holocausto? A pergunta, né? Resposta. Todas as comunidades humanas, como ocorre com os indivíduos, que responde a José Raul Teixeira, respondem por suas realizações, felizes ou desditosas, pelos caminhos da história que as reencarnações permitem se elaborem. É no próprio texto de Mateus, capítulo 23, versículo 37, que achamos Jesus fazendo seu lamento sobre Jerusalém, ao exclamar: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos sob as asas, e não o quiseste. Eis que a tua casa te ficará deserta. Declaro-te, pois, que desde agora já não me verás, até que venhas a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. É um vaticínio, né? De Jesus. Olha aí, né? Então, depois ele vai dizer assim: não se torna absurdo pensar em todas as agruras pelas quais Jerusalém vem passando ao longo da história. As cruzadas, as guerras com sua destruição e morte, as defecções e os desconcertos na área política, como consequências da desastrada campanha virulenta dos tempos referidos por Jesus, tendo sobre seu chão reencarnados aqueles que tinham a necessidade de retornar para aprender a amadurecer, a valorizar a fraternidade e a paz, enquanto aos poucos vão brunindo os próprios corações a caminho de Deus. É por meio das duras experiências de acerto e erro que Jerusalém conseguirá bendizer tudo e todos que lhe chegam em nome do Senhor, em nome de Deus, né? E depois, Divaldo também vai comentar a pergunta. Divaldo vai dizer assim: sem dúvida, a insanidade e prepotência dos judeus, ao tempo de Jesus, geraram dolorosos efeitos que se prolongaram através dos tempos. Esse mesmo orgulho defluente da crença no Deus único, o pressuposto de povo eleito por Deus, a indiferença pelas demais raças, também foram motivos de sofrimentos no cativeiro experimentado na antiguidade. Rejeitando Jesus e o assassinando a soldo das artimanhas políticas e religiosas, esse povo nobre e sofredor assinou a sentença para o resgate doloroso através dos tempos. Não poucas vezes Jesus lamentou essa atitude hostil e até perversa mantida contra os profetas, e não compactuavam com a tradição do orgulho e da raça, assim como fizeram com ele. Recorde-se a parábola das bodas e se constatará a sutileza da sua preocupação. Dominados os judeus pelo orgulho ímpar, porque eles se consideravam o povo escolhido, né? E a presunção de serem os filhos de Deus, esqueciam-se de que um só Deus existe e todos igualmente somos seus filhos. Então, como a gente pode ver, Timóteo e os seus filhos, né? Apesar de todo aquele perigo, eles ainda mantinham, tudo bem, a fé na sua religião, queriam professar sua fé, tudo justíssimo, mas o orgulho que eles traziam dentro deles era muito grande. Imagine o que eles não fariam ou não diriam se eles descobrissem que a Esther, que eles amavam muito, tinha se tornado cristã. Como será que Timóteo olharia para ela? O que será que Timóteo falaria para sua amadíssima sobrinha? Se ela dissesse que deixou de seguir a religião judaica e agora ela era cristã. Será que ele diria para ela: tudo bem, minha filha, eu te perdoo, eu não vou te recriminar? Claro. Colocaria ela para fora de casa. A repudiaria. Por quê? Por orgulho. Por orgulho. Ah. Ele amava muito, mas será que ele aceitaria uma cristã debaixo do teto dele, casando com o filho dele, herdando grande parte dos bens materiais dele? Não, não aceitaria. Não aceitaria. Ele
era muito orgulhoso. Entendeu? E esse orgulho ele carregava dentro dele, porque eles se consideravam a raça escolhida, a raça superior a todas as outras. Lógico que isso não justifica o que fizeram com eles, mas o orgulho, ele não aceitaria a sobrinha. Ele a repudiaria. Né? E esse orgulho eles traziam das gerações anteriores. Né? Então, ele diz aqui, ele vai falar aqui, né? Eles não se esqueciam dos perigos, eles se esqueciam pelo culto a Deus para manter a religião deles, eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e Único, o Deus de Israel, conforme as efusões sacrossantas dos seus corações e a tradição da raça o exigiam. Por isso mesmo, sempre que tais serões se verificavam, Joel e Saulo, os dois filhos, procuravam aferrolhar os portões e até examinavam armários e arcas de uso, não fosse algum escravo indiscreto, feito espião do Santo Ofício, se atrevia a espreitá-los. Eles olhavam até dentro dos baús para ver se não tinha nenhum empregado escondido lá. Mas pelas datas veneradas dos hebreus, a Páscoa, o dia da expiação, o Ano Novo, a festa dos tabernáculos, etc., sempre descobriam meios, eles, né, a família judaica, sempre descobriam meios de realizar comemorações condignas, fosse em sua própria casa ou alhures, em outras casas de outros companheiros, pelos domicílios de velhos companheiros, onde existiam sinagogas regulares, embora clandestinas. Porque a sinagoga não precisava ser um prédio de luxo. Qualquer sala de uma casa, um porão, se transformava em sinagoga, né? Para eles poderem fazer as cerimônias deles. Em ocasiões tais, o rabino Aboabe, que é o Timóteo, culto e eloquente, teria ocasião de exercer o seu mandato de sacerdote hebreu. Discorria, então, brilhantemente como faria da cátedra de uma sinagoga livre, concedendo ainda a palavra àqueles que igualmente desejassem interpretar os conceitos das Escrituras, tal como de uso nos templos de Israel. Então, essa é a situação que eles viviam, né? Mas aquele amor à cultura, à religião deles permanecia, e eles colocavam até em risco a própria vida para poderem cultuar a fé deles, mas, paralelo a isso, o grande orgulho de raça escolhida, eles carregavam com eles. Tanto é que Esther nunca contou até agora para o tio que ela era cristã. Ela continuava ali, cultuando a religião judaica, mas não se atrevia. Inclusive, o doutor Bezerra diz que essa conversa dela com Deus, ela fazia sozinha, recolhida no íntimo dela, que ela se confessava para Jesus, que ela rezava, mas só quem sabia disso eram as freiras que a orientaram, né? Que apresentaram para ela Jesus. E parece que a madrinha, que era a condessa, mas o resto ninguém sabia, nem a própria família, porque ela sabia que se ela confessasse, corria o risco de ser barbaramente repudiada, né? Como traidora, podendo até ser lapidada, sei lá, né? Bem, gente, a gente vai parar aqui. Esse é o 7º parágrafo. Conheceria Frei Delbrando de Azambuja esse acervo de infrações cometidas? Vamos botar aí a data, segunda-feira que vem, dia 1º, né? 1/12/25, a gente vai começar no 7º parágrafo. Conheceria Frei Delbrando, essa flor do pântano, essa é aqui que começa, semana que vem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? É bem triste, né? Essa história. Realmente muito triste. A gente sabe que tanto
da época de Jesus, como depois, né? Muitos sofreram, muitos foram perseguidos, né, por causa da religião. Na época de Jesus, os cristãos, depois os judeus, e muitos foram torturados, como hoje nós temos lá na Coreia do Norte, eu acredito que seja. Tem outros países também. Tem uns países aí também, outros, né? Também proíbem certas coisas aí. Os países meio esquisitos lá pelo lado da Rússia, aqueles países lá, também tem uns assim. Mas o que eu mais conheço, o mais famoso, é a Coreia do Norte, com aquele cidadão lá, Xing, não sei das quantas, né? Que ele não é fácil, não. Ele é terrível, né? Mas na realidade, a gente percebe que ele é bem doente, né? Ele é meio paranoico, tem lá as dificuldades dele. Que Deus o abençoe e tenha misericórdia dele. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, da gente entrar em contato com tudo isso. E quando a gente lê, a gente fica até triste, porque a gente percebe que apesar dessa história acontecer lá em 1500 e pouco, hoje nós ainda vivemos fatos muito parecidos, né? As intransigências, a falta de respeito às outras religiões que nós temos aí, né? Quando os nossos irmãos das regiões afro, né? Com banda, candomblé, têm aí seus templos de oração, de culto, queimado, destruído, quando não se matam, às vezes, as pessoas, né? Por causa disso. Uma falta de respeito terrível, porque pessoas fanatizadas consideram esses nossos irmãos adeptos do diabo e outras coisas mais, e se acham no direito, né? E você vê uma coisa tão interessante, como se a gente para pensar nisso, tem grupos desses grupos religiosos que eles se consideram cristãos. Então, eles dizem assim, você pergunta para eles, qual a sua religião? Eu sou cristão. Você diz, ah. Aí ele pergunta para você, qual a sua religião? Você diz, eu também sou cristão. Ah, você vai na igreja? Não, eu sou umbandista, eu sou espírita, eu sou católico. Cristão, você não é cristão. Entendeu? Então, para muitos, nós, espíritas, não somos cristãos. Para muitos, Jesus, os católicos, não são cristãos. O bandista, o pessoal do candomblé, não é cristão. Porque, para esses irmãos, só eles são cristãos. Então, a gente vê 2025. 2025. Né? Ainda tem isso. O irmão diz, não, você não é cristão. Você não é evangélico. Você não é da minha igreja, porque ainda tem isso, né? Às vezes a briga até entre. Você não é da minha igreja. Então você não é cristão. Você é macumbeiro. Você é adorador do diabo. Né? Então, alguns são tão radicais que ainda pensam assim. E apedrejam, tacam fogo, quando não ferem alguns irmãos nossos, né? Da Umbanda, do Candomblé. De vez em quando a gente vê na televisão. Queimaram o templo lá, destruíram tudo, apedrejaram. Fanatismo, falta de respeito. Coisa que acontecia lá 2.000 anos atrás, há 1.500 anos, está acontecendo hoje. Ainda acontece hoje. E a gente vê isso, né? Então, nós não estamos tão avançados assim, tão evoluídos assim. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo dessa obra, né, de Ivone da Mara Pereira, Dramas da Obsessão. Daqui a pouco, daqui a 15 minutos, 10 minutinhos, inicia a nossa palestra pública, o nosso companheiro que vai fazer a palestra, Luiz Eduardo Mourão, já está presente. Luiz Eduardo, a gente vai dar uma paradinha agora, tá? 10 minutinhos para beber uma água, que a gente está terminando o estudo da obra da Ivone da Mara Pereira. Daqui a pouco a gente retorna. Perfeito. Que Deus nos Combinado, abençoe, combinado. que Deus Valeu. nos fortaleça, tá bom? E A sempre nós, a nós. a Deus, que tenha misericórdia desses irmãos que ainda não conseguem compreender a verdade do Evangelho de Jesus. Mas um dia todos nós conseguiremos compreender, porque a gente também não compreende muito, não. Um beijo no coração de todos.